Uma pergunta tem talvez muitas perguntas que o público tem que você queria fazer e não fez, que é o fake power, né? Provavelmente tu queria perguntar isso, mas isso é uma coisa que eu me deixar um pouquinho para o final, né? Também você comentou a distribuição de responsabilidades, né? Então, o que as pessoas têm, na pergunta que o Bruno faz, as pessoas quando tem um sistema não está performando, é o sistema que não está performando. Então, não sabe qual é a responsabilidade, se é do módulo, do integrador, do instalador, do transporte. Então, nós temos que tomar um cuidado antes de atribuir responsabilidade. Então, essa é uma questão que a gente tem que cuidar bastante. Bom, primeiro, a célula fotovoltaica, tá? Esse ano fez 70 anos, como a gente conhece. A célula, como a gente conhece, a BSF, né? A Beck's Surface Field, ela fez 70 anos em abril desse ano. Né? E deixou, praticamente, está saindo do mercado em 2016, daí vocês conhecem, a tecnologia está mudando muito rápido, 2030 vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Mas isso que está nos catálogos, tá? Falando de responsabilidade só do módulo, de garantias e tal, que é 25 anos, isso é baseado numa transição do espaço para a Terra, desenvolvimento da célula, o semicondutor realmente, no ano 25, o semicondutor, se estiver bem protegidinho dos materiais que foi encapsulado, no ano 25 eu espero que ele tenha 80%. Isso se reproduz, cada um dá suas garantias, porque confia no seu processo produtivo e na lista de materiais que é fabricado e da unidade fabril. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tem produtos muito semelhantes ao mesmo modelo que é feito numa unidade fabril, numa outra unidade fabril, e a lista de materiais de fabricação são de procedências diferentes. Então, você pode ter produtos de um fabricante muito bem qualificado, mas a origem também você tem que cuidar. Com relação ao que a gente tem observado, tá? Hoje nós temos uma situação muito melhor do que nós estávamos nos anos 90. Nos anos 90, um módulo era aceito no mercado, no datasheet, mais ou menos 10%. Então, o que se tinha na época? Tá? Um mercado, praticamente era um mercado rural, um mercado que ia fazer o controle dos módulos, simplesmente aí a parte da distribuição do mais 10%, quem não controlava ia do menos 10%. Em outras palavras, eu compro um módulo de 100 watts, estaria recebendo módulos de 90 e estava tudo bem. Então, hoje, a coisa não é muito melhor. Hoje nós temos ou 100% ou 5% a mais. Isso, no nosso país, a gente está trabalhando assim, mas ninguém mais está controlando isso. Ninguém, não estou dizendo que o integrador tem que fazer, mas quem é o importador, o representante legal, ele deveria olhar os flash report, além do flash report receber a eletroluminescência da procedência que vem e comparar isso para ter a garantia que vai botar no mercado. Tá? Mas mesmo assim, tá, o que você perguntou, para falar um pouco de coisas acontecendo, que aconteceram com células fabricadas em 2013, que estão fazendo 10 anos, 11 anos esse ano. A gente teve um caso, tá, que no ano 1 houve uma degradação de 2%. Esperado. Os fabricantes dizem, olha, que ele garante que no ano 1 não vai ter uma degradação maior que 2%. Verdade. Bom, ninguém pode comprovar isso, porque nenhum laboratório consegue ter uma incerteza menor que 2%. Então, não vai fazer uma discussão se você demonstrar que tem 2%. Nós chegamos a essa análise, que a gente sempre até recomenda para quem vai fazer usina, para ter os elementos de testemunha, ou módulos de testemunha numa compra grande. No ano 2, nós tínhamos 16% de degradação. No ano 4, 40% de degradação. Tá, então isso aconteceu, e isso é bom estar atento. Isso é um caso muito isolado, tá? E não é para causar alarme, isso é muito, muito isolado, mas é muito importante num contrato, numa grande usina, ou de quem vai vender módulos, que tenha muito bem amarrado no contrato.
de comprovação e para ter as garantias. Para resumir, certo? Se eu fosse um proprietário de uma usina, eu ia ter o lucro cessante, ou seja, no ano 4 demonstrei que tinha 40% menos. Depois de demonstrar, claro, não serve você é o interessado, embora a gente seja um laboratório acreditado pelo organismo nacional, que é reconhecido internacionalmente, era a parte interessada, tivemos que mandar para a Alemanha os módulos. Veio com a comprovação de 40%. E isso só foi resolvido 6 anos depois da usina operando. Só reposição do material. Só reposição, não significa retirada dos antigos, mão de obra para colocar e o lucro cessante. Então, isso é uma questão que os advogados têm que estar muito bem atentos nesse processo. Outra questão, isso é uma coisa atípica. O mercado, acho que está bem controlado por bons fabricantes e sabem da necessidade de implementar essa durabilidade. A outra coisa que se fala é do fake power. O fake power ele existe, não é uma particularidade ou uma exclusividade do fotovoltaico. Tá? Ele existe, é difícil de atestar nos elementos que a gente tem, talvez seja a outra parte que a gente vai conversar, porque quando vai fazer o registro no metro para importar, ou o registro no metro, mesmo não sendo feito em ensaio em laboratórios acreditados no Brasil, pode fazer fora, escolha, eu mando o Golden Módulo para fazer, certo? Mas mesmo assim, quando você recebe um módulo, quando a gente fez análise no mercado, no varejo, comprando de forma independente, muitas vezes chega com a potência que bate, um pouquinho abaixo, mas bate com a de placa, mas na eletroluminescência você vê uma coisa bem estranha, que talvez vai ter uma palestra aqui sobre isso. Então, eu não dizia que é fake power, existe no mercado módulos de qualidade inferior e que vão afetar a performance já a partir do primeiro ano. Obrigado, professor. Bons pontos.